Sebrae lança programa de empreendedorismo com os ruralistas e você vai ver também. Cientistas descobrem nova proteína que auxilia no tratamento do câncer coloretal. O número de inadimplentes no Brasil atingiu um recorde no mês de maio. Dispara a procura por celulares com tecnologia 5G. A partir da próxima sexta-feira, os municípios com eleitorado a partir de 100 mil pessoas vão ter que divulgar os locais do voto em trânsito. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, 12 de julho de 2022. O tempo está mudando em toda Santa Catarina. Leve seu casaco. E para começar, uma boa notícia. Cientistas descobriram uma proteína que causa a recaída do câncer do colo retal após sessões de quimioterapia, o que pode ajudar no tratamento de pacientes de forma mais precisa. O estudo foi realizado pela Instituição Catalã de Pesquisas e Estudos Avançados e pelo Laboratório de Câncer Coloretal do Instituto de Investigação em Biomedicina, ambos localizados em Barcelona, na Espanha. Segundo a pesquisa, algumas células tumorais permanecem escondidas e após a quimioterapia são reativadas. Lembrando que a quimioterapia é o tratamento mais comum para o câncer coloretal. Porém, a pesquisa identificou que, por mais que esse tratamento fosse eficaz em uma etapa inicial, em alguns casos, os pacientes apresentavam recaídas depois de um período. Os cientistas descobriram que a situação ocorria por conta de uma proteína chamada MEX3A. O estudo foi feito usando amostras de tumores de pacientes cultivados em laboratório e camundongos com câncer coloretal. Os pesquisadores mostraram que a remoção da proteína MEX3A por meio de técnicas de engenharia genética tornou as células de câncer coloretal extremamente sensíveis à quimioterapia. Embora as funções exatas desta proteína ainda sejam desconhecidas, o estudo pode diversificar as possibilidades de tratamento. O achado da pesquisa fornece base para o possível desenvolvimento de medicamentos direcionados à proteína e que possam agir de maneira cooperativa com a quimioterapia para prevenir recaídas e, consequentemente, curar o câncer dos pacientes. O número de inadimplentes no Brasil atingiu um recorde no mês de maio. A pesquisa da Serasa apontou que em todo o país, mais de 76 milhões de pessoas estão devendo. O Brasil alcançou o maior número de inadimplentes desde o início da série histórica feita pela Serasa em 2016. Em maio, mais de 66 milhões e 600 mil pessoas estavam com os nomes negativados por dívidas. Segundo a Serasa Experian, os números representam um aumento de 4 milhões de nomes. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria das dívidas é com o segmento de bancos e cartões, que representa 28% do total. Depois aparecem as contas essenciais, como água, luz e gás. Na sequência, estão setores de varejo e financeiras, serviços, telefonia e seguradoras. A Serasa espera que o saque extraordinário do FGTS de R$1.000 possa ajudar os negativados a limpar o nome. Os dados apontam também que a faixa etária mais jovem, de 18 a 25 anos, foi a que mais cresceu em inadimplência. Isso na comparação entre maio de 2021 e 2022. A alta foi de 10,75% e chegou a 8 milhões e 560 mil negativados. Já o número de idosos com dívidas cresceu 8,3%, alcançando quase 11 milhões e meio de pessoas. Ainda assim, o maior número de inadimplentes, os de 26 a 40 anos, tem mais de 23 milhões e meio de negativados. Depois aparecem os brasileiros entre 41 e 60 anos, grupo no qual há 22,8 milhões em situação de inadimplência.
A ONU afirmou que o mundo deve chegar a mais de 8 bilhões de pessoas até 2030. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o marco populacional é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta e um momento para refletir sobre onde estamos em dívida com nossos compromissos mútuos. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões, antes de registrar estabilidade até 2100. Atualmente se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países. São eles: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. A seguir, aumenta a procura por celulares 5G antes da chegada da tecnologia no Brasil. A partir da próxima sexta-feira, os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem divulgar os locais de votação para o recebimento do voto em trânsito. O voto em trânsito permite participar das eleições, mesmo não estando na cidade em que costuma votar. O protocolo deve ser cumprido para que o eleitor tenha o prazo de 1 mês, a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de julho, para abrir uma solicitação informando ao cartório eleitoral o local onde pretende votar. Quem estiver fora de seu estado poderá votar somente para presidente da República. Já o eleitor que estiver fora de sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas em outros países. Porém, o eleitor brasileiro que mora fora e estiver no Brasil poderá solicitar o voto em trânsito e participar do pleito. Mas atenção! A modalidade só é permitida para os eleitores que estão com o título regularizado. A nova tecnologia da internet promete revolucionar o mundo digital com uma conexão mais rápida e, com isso, fez com que os consumidores buscassem celulares compatíveis com o novo sistema da rede, alimentando esse processo. Entre janeiro e maio deste ano, a procura por aparelhos mais novos aumentou em 230%. E olha que o sistema 5G começou a funcionar essa semana no Brasil, mas somente em Brasília. O principal motivo para o aumento na procura foi a queda nos preços. No primeiro semestre de 2021, o preço de um celular 5G era de aproximadamente R$ 5.350. Já no segundo semestre, era possível encontrar por R$ 2.500, fator que refletiu nas vendas. Mais de 45 milhões de aparelhos celulares foram vendidos só em 2021. Para esse ano, especialistas no mercado esperam que o setor marque novamente bons números, mesmo com a crise econômica e a falta de alguns produtos de mão de obra vindo de exportação do continente asiático. No Brasil, existem cerca de 60 modelos de smartphones capazes de oferecer a internet 5G.
Mas agora, com a chegada da tecnologia em Brasília e a expectativa de todas as capitais brasileiras terem o sinal até o final do ano, esses números devem aumentar nos próximos meses. Uma das grandes vantagens dessa modalidade de internet é a velocidade, que promete ser até 100 vezes maior que a atual, chegando na casa dos gigabytes por segundo. E apesar do avanço da tecnologia, quase 400 cidades brasileiras não possuem o acesso ao 4G, a grande maioria delas no estado de Minas Gerais. Em reunião da Comissão de Finanças, os deputados que compõem o colegiado aprovaram o projeto de conversão em lei da medida provisória que instituiu o programa Santa Catarina Mais Moradia, ou SC Mais Moradia. A proposta foi aprovada com emendas e agora retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram nesta terça-feira a medida provisória do Executivo Estadual que institui o programa SC Mais Moradia. Uma audiência pública proposta pelo colegiado foi realizada na Assembleia Legislativa no mês passado e teve a participação de representantes do Parlamento, prefeituras, entre outras lideranças. A MP vai contemplar pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza com construções de moradias. Cerca de 61 municípios com mais baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, serão beneficiados. A matéria foi aprovada pela maioria dos parlamentares e transformada em projeto de conversão em lei. Como recebeu emendas, segue para a Comissão de Constituição e Justiça antes de ir à votação em plenário. Ainda na reunião, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que obriga o governo a divulgar a lista com o nome dos detentos beneficiados pelo indulto natalino e saídas temporárias especiais. A matéria segue para plenário. Também foi aprovado o PL que isenta o pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e degenerativas, por exemplo, fora de seu domicílio. O projeto vai beneficiar quem comprovar o tratamento de saúde fora do município onde mora, a inexistência de qualquer tratamento similar onde reside e ainda a periodicidade, o prazo e realização do tratamento através de laudo médico. A matéria segue para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Comissão de Saúde. Um mergulho em um novo momento, uma nova oportunidade para fazer o seu negócio crescer. Assim é o Empreendtec, um programa da ONU em parceria com o Sebrae que tenta fazer com que empreendedores façam as expansões de seus negócios de formas mais rápidas e orientadas, após passarem por uma imersão. E tudo isso chegou à área rural. É o que o Empreendtec Rural, que já está sendo ministrado nas cidades do sul da região, promete. O Empreendtec é um seminário de realização da ONU e do Sebrae, em parceria com o Sescop Santa Catarina, Copérdia e Faesc Senar, que saiu da área urbana e partiu para a rural, em busca de despertar o empreendedorismo, colocando em prática novas maneiras de se lidar com o cultivo e ajudando a desenvolver e aprimorar suas características de comportamento empreendedor. E o Sebrae Santa Catarina está dentro desse contexto e já começou a realizar esses seminários, a fim de trazer novos conhecimentos para este público. Ele continua trabalhando os comportamentos do empreendedor, que é a síntese, né, que é a origem do Empreendtec, fruto da pesquisa feita com empreendedores de sucesso. E a gente trabalha daí uma abordagem específica para a área rural, com pessoas vinculadas à atividade rural, buscando que esses comportamentos sejam transformados e revertam benefícios, né, direto na atividade realizada naquela propriedade. No Empreendtec Rural são ampliadas as capacidades de detectar oportunidades de negócio, estabelecer metas desafiadoras e melhorar sua eficiência, os lucros em situação complexas e satisfazer os clientes, testar modelos de negócio e condição de viabilidade mercadológica,
operacional e financeira. O que a gente percebe até em umas pesquisas de impacto feitas com os participantes depois de um período é uma aplicabilidade muito grande do conteúdo. Como eu falei, ele trabalha práticas vivenciais para mudar comportamento e a gente consegue, num curto prazo, ver a melhoria na gestão, na tomada de decisão, no planejamento, na busca pela qualidade, isso se revertendo em benefícios na propriedade. Um dos municípios do extremo sul catarinense, a cidade de Turvo, teve o seu primeiro seminário realizado em parceria com uma cooperativa local. E, segundo o gerente de marketing, a avaliação foi surpreendente. Toda avaliação ela é muito positiva, né? A gente ouviu de pessoas assim, não de jovens, né? De agricultores mais maduros já, que disseram, meu Deus, eu poderia, por que eu não fiz, ou por que eu não participei desse seminário quando era mais jovem? Mas sempre é tempo para participar. Então, na realidade, o foco é no empreendedorismo. Na realidade, eles têm que aprender a empreender, né? E a capacidade de empreender, mas assim, com riscos calculados, fazendo cálculos, análises, sínteses, pesquisas, enfim, mexe com a cabeça do participante. Ele é levado a questionar, analisar, estudar e fazer isso tudo de forma profissional, não de forma amadora, não de forma empírica, né? Mas sim com riscos calculados. O público-alvo são empreendedores rurais, produtores de pequenas propriedades das áreas de produção vegetal, produção animal e aquicultura. Ao todo, serão 45 empretecs rurais realizados no estado catarinense, capacitando e transformando a vida dos agricultores. Acompanhe as vagas de emprego que estão disponíveis na nossa região. Em Araranguá, a vaga em lavanderia industrial, programador de PPCP, coordenador de engenharia de produtos, operador de máquina de lavanderia, supervisor de costura em confecção. Na cidade de Uruçanga, a vaga de analista de RH em indústria. Na cidade de Siderópolis, ajustador mecânico, torneiro mecânico, orçamentista, operador de programador CNC, almoxarife, operador de produção, vaga para PCD e projetista mecânico. Na cidade de Criciúma, a vaga de inspetor de segurança veicular, auxiliar de produção em produtos de iluminação, assistente de escrita fiscal, contábil em escritório de contabilidade, técnico externo em empresa de tecnologia, técnico em segurança do trabalho em indústria cerâmica, analista de custo e desenhista projetista em indústria de máquinas, técnico de montagem industrial de móveis. Na cidade de Nova Veneza, há vagas de advogado previdenciário e auxiliar administrativo em escritório de advocacia. Em Cocal do Sul, marceneiro em fábrica de móveis. Nas cidades do Rio Grande do Sul, Guaporé, Nova Bossano, Nova Prata, Veranópolis e Serafina Correia, há vagas de vendedor em ótica. Na cidade de Sara, a vaga de auxiliar administrativo em empresa de transporte. Nas cidades de Curitiba, Joinville, Jaraguá, Blumenau, há vagas de assistente técnico para a indústria. Os interessados podem realizar cadastro do currículo através do site excelênciarh.net. A seguir, Tigre disputa mais uma partida da Série B do Campeonato Catarinense com um novo atacante. E o Criciúma apresentou um novo meio-atacante, Alexandre Tan. E ele já embarcou e vai atuar daqui a pouquinho na partida contra o Carlos Renault pela Série B do Catarinense. O Criciúma confirmou a contratação do meio-atacante Alexandre Tan, que estava no Sub-23 do Santos. O atleta foi apresentado pelo Tigre na noite de segunda-feira e já está à disposição do técnico Cláudio Tencati para a partida de logo mais, frente ao Carlos Renault, pelo Campeonato Catarinense da Série B.
Tan tem 23 anos, é natural do Guarujá, litoral paulista, meio ofensivo, iniciou a carreira nas categorias de base do Peixe, onde estava desde 2012. Em 2020, o atleta teve uma passagem pelo Confiança e ele falou sobre a sua vinda para o Tigre. Com certeza, né? Desde quando eu soube do interesse do Criciúma, aí um time que tem muita tradição, um time grande, né, no cenário. Então, aí eu conversei com o meu empresário, falei que essa era a oportunidade da minha vida e tinha que vir para o Criciúma. Sobre o seu desempenho, o meio-atacante disse que não vai faltar motivos para a torcida se orgulhar. O torcedor pode esperar um jogador que vai dar a vida sempre que estiver em campo, pode esperar muita vontade e que eu vou fazer de tudo que eu sempre entrar em campo, que o Criciúma saia vitorioso. Então é esperar o Criciúma entrar em campo daqui a pouco, frente à equipe do Carlos Renault, pela Série B do Catarinense, às 7h30 em Brusque, no Augusto Bauer. A provável escalação do Tigre conta com Alisson, Claudinho, Zé Marcos e Rayan e Helder, Léo Costa, Renan Areias, Marcos Serrato e Renan Bressan, Lohan e Alexandre Tan. E vamos agora a um giro de informações pela nossa região. O Núcleo da Mulher Empresária da Associação Empresarial de Criciúma, em parceria com o Sebrae, promove hoje a primeira edição da Sessão de Negócios. O evento acontece na sede da entidade empresarial a partir das 19 horas até as 10 horas da noite, com o objetivo de fomentar negócios buscando interação entre os empresários dos mais diversos setores da região. Cada participante terá a oportunidade de apresentar seu produto ou serviço para todos os participantes do encontro, num tempo estimado de 2 minutos. O evento é aberto ao público. O time da raça foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina e recebeu a punição por maioria dos votos, a condenação do pagamento de multa de R$1.000 e a exclusão do campeonato em disputa na forma do artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com isso, a equipe criciumense deve ser rebaixada à 3ª divisão do campeonato estadual. O processo iniciou porque o Próspera não entrou em campo em uma partida do Sub-17 diante do Barra pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense, no estádio da Casa Laia Irmã Carmen, em Araranguá. E ainda, segundo o relato da entidade de administração do desporto, esta foi a 3ª vez em que o Próspera foi declarado perdedor de seus jogos por WO em favor de seus adversários. Nesta mesma competição, ainda não jogou contra o Marcílio Dias e Avaí. O Próspera pode recorrer da decisão até esta quarta-feira. A Secretaria de Educação de Criciúma já iniciou o planejamento para o desfile cívico-militar no dia 7 de setembro. O evento deve contar com 130 entidades e será realizado na Rua da Gente, ao lado do Parque das Nações, no bairro Próspera. O Brasil comemora este ano 200 anos de independência em 2022 e em 2021 Criciúma realizou um ato cívico alusivo ao Dia da Independência no Parque Municipal Prefeito Altair Guide. A equipe de voluntários que atua na Feijoada Mágica corre contra o tempo para deixar tudo pronto para mais uma edição do evento. No próximo domingo, dia 17, a Associação Beneficente Nossa Casa recebe a todos para mais uma edição da sua tradicional feijoada. O almoço inicia ao meio-dia na Sociedade Recreativa Mamptuba. Todo o dinheiro arrecadado da feijoada é aplicado em projetos de melhoria no atendimento às crianças e adolescentes que estão acolhidos na instituição. Hoje, a nossa casa atende 19 crianças. Ainda há ingressos disponíveis a R$ 35. Para quem quiser adquirir, o contato pode ser feito diretamente com a equipe da nossa casa, que também pode ser feito através das redes sociais ou então com os voluntários. Até o próximo dia 18, o Criciúma está recebendo mais de 3.000 pessoas, entre atletas e treinadores que representam suas escolas e municípios para a etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina, o GESC 2022, nas categorias 15 a 17 anos. A tabela das competições está disponível no site da Fundação Municipal e nas redes sociais, e todas as entradas dos jogos são gratuitas. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão disponíveis nas nossas redes sociais. Siga @TV Primavera no Instagram e no Facebook
E também para esses e outros vídeos você pode estar com a gente no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês uma boa noite de terça, um bom friozinho, até amanhã.